O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado e o outro não, pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Celebrando este 30º domingo do tempo comum, Dia Mundial das Missões, assim nos foi proposto em oração este mês. Igreja é missão. Você é igreja. Eu sou igreja. Pela graça do nosso batismo, portanto, somos todos missão. Instrumentos de Deus para o anúncio e testemunho do Evangelho, do amor, da paz e da justiça. Somos enviados para cumprir essa missão. Nós existimos como igreja para a missão. Se tiramos a missão de anúncio e testemunho do reino de nós, de que servimos? Para que servimos? As leituras que hoje nós acolhemos questionam a nós, neste intuito missionário, sim, por que não? Mas na característica muito primordial da nossa vida, sustentada para a missão que é a oração. Não que estejam tão focadas na oração da igreja, podemos assim dizer para nós hoje, missionária, mas elas nos convidam a refletir sobre as atitudes que nós devemos ter com a oração. E essas leituras ilustram basicamente 2 atitudes opostas. Então temos que ter muita clareza para não nos desviar do caminho da nossa vida orante, que fortalece a nossa fé, e fortalecidos temos a clareza do que devemos fazer, cumprir a nossa missão, aquela que o Senhor Jesus nos concedeu. É aquilo que o apóstolo Paulo, hoje vamos ver, conclui: estou já preparado para concluir a minha missão. Estas 2 atitudes opostas, nós as vemos como
a própria justiça que alguém pode clamar, né? Ou justificar-se a si mesmo, e por que não dizer uma outra palavra, né? Orgulho próprio, e a humildade. Parece ser muito fácil para pessoas religiosas caírem em uma espécie de justiça própria ou justificativa própria de suas atitudes, ou orgulho. Seu próprio entusiasmo e generosidade pode implantar as sementes da arrogância religiosa. Elas descobrem o que o compromisso exige delas. Sim. Elas experimentam relativo sucesso em seus esforços para serem fiéis. Sim. Distanciam-se do que pensam que pode ameaçar sua determinação. E também julgam aquelas pessoas que não compartilham seus valores ou experimentam seu sucesso. Isso aqui muitos vimos, né, neste trecho do Evangelho de hoje, na pessoa daquele fariseu religioso. O crescimento desse tipo de arrogância é muitas vezes imperceptível e errante. Se não prestamos bem atenção, nós estamos condenando o outro. O arrogante fariseu, no Evangelho de hoje, claramente acreditava que ele era uma pessoa melhor do que o cobrador de impostos, por causa do que ele havia feito. Ele tinha sido um observador da lei e dos preceitos. Fazia jejum, dava o seu dízimo, fazia tudo conforme era prescrito. Ele tinha este orgulho, ou melhor, ele estava orgulhoso de fazer assim. O cobrador de impostos, por outro lado, tinha vergonha do que havia feito. Mas, na verdade, ele sabia o que Deus era capaz de fazer em face de sua pecaminosidade. E então, ele pediu a Deus misericórdia. Caros fiéis, a justificação vem de Deus, somente. E não é uma paga justa por um trabalho bem feito que nós fizemos. O cobrador de impostos sabia disso. O fariseu não sabia, não. O cobrador de impostos pediu misericórdia a Deus. E seu pedido foi atendido. O fariseu não pediu nada a Deus. E assim, ele não recebeu nada. Existem várias maneiras pelas quais mostramos que somos hipócritas. Mas, basicamente, todas elas mostram que nos esquecemos de que Deus é Deus e nós não somos. Às vezes, na nossa atitude orante, nós queremos nos colocar no lugar de Deus. Esta é a atitude que Jesus condena. Presumir que somos justos por nosso próprio poder e podemos justificar a nós mesmos. A observância de costumes e alguns valores culturais, por mais importantes que sejam, não justificam uma pessoa. Somente a bondade de Deus é quem o faz. Quando as circunstâncias da vida reforçam nossos esforços para sermos cumpridores dos deveres,
podemos facilmente assumir uma atitude de superioridade ou uma atitude superior em relação àquelas pessoas cujas fraquezas são muito aparentes. E o fariseu apontou essas fraquezas no evangelho de hoje daquele cobrador de impostos. Elas podem nos mostrar falhas em áreas que somos resolutos, mas nosso desdém por pessoas assim fracas, ou na vida que nós até olhamos e dizemos do pecado, é um sinal claro tanto de nossa ignorância sobre nossa própria fragilidade, porque também somos pecadores, e a fragilidade humana é na vida de todos nós, porque humanos todos somos, quanto também da nossa falta de compaixão humana pela fragilidade do nosso próximo. E, infelizmente, essa atitude de arrogância pode nos tornar, ou pode se tornar na nossa vida, uma oração farisaica, como aquela que nós vimos no Evangelho de hoje. Jesus exalta a humildade de quem admite ser pecador e aceita que é pecador, e aceita as implicações dessa admissão. O cobrador de impostos não negou sua culpa, nem tentou desculpá-la. O que ele fez? Ele reconheceu diretamente seu pecado e se apresentou humilde e franco diante de Deus. Há uma honestidade despretensiosa em sua maneira de orar. Ele sabe quem e o que ele é, mas ele sabe também quem e o que Deus é. Ele, portanto, pede misericórdia, sabendo que não a merece, mas também sabendo que há todas as razões para acreditar que Deus, o compassivo, o misericordioso, o justo, concederá seu pedido, acolherá o que ele pede. Tende misericórdia, que sou pecador. Sua oração demonstra contrição, humildade e confiança. Ao contrário do fariseu, que olha apenas para si mesmo, o cobrador de impostos, embora nem sequer levante os olhos para o céu, olha apenas para Deus. E esta é a atitude que Jesus recomenda para a nossa oração. Olharmos a Deus. Lembra de um outro trecho que Jesus diz: queres orar? Tranca-te no teu quarto, onde ninguém vê, somente você e o seu Pai que está no céu, que sabe tudo. Este é o tipo de oração, esta oração que Jesus recomenda, é o tipo de oração descrita tanto na primeira leitura do livro do Eclesiástico, quanto na resposta do Salmo que nós cantamos. São as pessoas que admitem serem necessitadas, são essas que se dirigem a Deus em suas necessidades. São aquelas que confiam que Deus será sua força diante de suas fraquezas, que são fortalecidas.
as pessoas humildes, pobres, oprimidas e de coração partido, estão mais próximas de Deus, porque em suas dificuldades se voltam para Deus e não para si mesmas. São destituídas e confiam que Deus é bom. E por isso recebem a graça misericordiosa de Deus. Essas pessoas que se voltam a Deus nas suas fragilidades, podemos ser todos nós, né? Porque todos somos frágeis. É a atitude que devemos ter clareza, humildade, e não a arrogância. Deus é a fonte da nossa força. Deus fortalece os fracos. Como escutamos na primeira leitura, Deus ama as crianças, os órfãos e as viúvas. E, portanto, elas são fortes quando se voltam para Deus em busca de força. Se precisamos força, a nossa força está em Deus, em ninguém mais, em nada mais. A própria oração do apóstolo Paulo demonstra esta atitude de total confiança e busca de Deus. E que assim deve ser também a nossa atitude orante. Paulo disse, né, na minha primeira prisão, parece que lá fui largado. É como que parece que ninguém foi lá me acalentar. Fiquei sozinho. Mas assim ele disse: eu combati o bom combate. Guardei a fé. E me preparo para receber a coroa da vitória. O apóstolo Paulo combateu o bom combate, terminou o curso, manteve a fé. Ao contrário do fariseu, que nós escutamos no evangelho de hoje, o apóstolo Paulo reconhece que Deus é a fonte de muitos bens que ele conseguiu realizar. E lembra, o apóstolo Paulo é aquele que diz: para mim viver é Cristo, nada mais. O Senhor ficou ao lado dele e lhe deu força para cumprir a sua missão. E o apóstolo Paulo foi aquele que abriu as portas da igreja primitiva a todas as nações. É o apóstolo das missões. Se há uma glória, disse o apóstolo Paulo, se há alguma coisa que eu deva me gloriar, ela pertence a Deus, somente a Deus. A oração confiante do apóstolo Paulo brota de um coração humilde. Quem sou eu? E a nossa oração? A oração dos discípulos e discípulas, missionários e missionárias de hoje. De onde brota? É da humildade do nosso coração? Ou nós estamos nos justificando a nós mesmos? Caros fiéis, neste Dia Mundial das Missões, por esta Eucaristia que nós oferecemos, este memorial da paixão-morte, daquele que é
o missionário do Pai e sua ressurreição. Vamos clamar a Deus a força que precisamos para trilhar os caminhos do reino e também nós combater o bom combate, guardar os ensinamentos do Senhor, guardar a fé, permanecermos unidos e assim também, numa atitude humilde, ser uma igreja orante, que já sabe aonde vai. Não nos desviemos do caminho do Senhor, porque os caminhos do Senhor são verdade, justiça, paz e amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.